Queria pedir uma salva de palmas aos nossos patrocinadores, um agradecimento muito especial, porque são empresas que acreditam na comunicação, na melhora da comunicação do agronegócio para toda a sociedade. E claro que agora a gente precisa das boas-vindas oficiais, né? A gente precisa chamar aí quem teve essa ideia lá no início, um estudioso do agronegócio. Ele vai trazer um pouquinho do mercado, o contexto do mercado hoje, para vocês seguirem em frente, fazerem negócios extraordinários. Com vocês, Anderson Galvão, CEO da Celeris e curador de Getap. Obrigado, bom dia. Sueli. Bom dia, pessoal. Palmas para o Anderson, nosso anfitrião. Bom dia. Satisfação ter vocês aqui de novo conosco no Getap, já pelo 5º ano desse projeto. Em meu nome, em nome de toda a equipe do Getap, que prepara esse concurso, prepara esse projeto no decorrer do ano, agradeço muito a presença de vocês. Como eu disse ontem, né, a gente está aqui compartilhando a única coisa que a gente gasta na vida, que é tempo. Para o rico, para o pobre, para o feio, para o bonito, tempo é a única coisa que a gente dedica. Então, ter vocês aqui, a gente quer valorizar muito o tempo de vocês, trazendo boas informações, boas análises, bons conhecimentos, que por sua vez possam ser replicados aí Brasil afora. Acho que nesse 5º ano que esse projeto completa agora, a gente viu algumas coisas se concretizando dentro daquilo que a gente projetou e planejou lá atrás, né? A gente vê gradativamente o milho assumindo uma posição de muito destaque na agricultura como um todo, mas, sobretudo, na vida do produtor rural, de vocês que estão aqui. Como o professor Césio sempre falava, né, o milho era uma lavoura de 2ª divisão. Se a gente pega uma safra igual 25, 26, dependendo da região do Brasil, aonde faz a 2ª safra do milho, o milho vai entregar nesse ano mais margem por hectare do que a soja. Eu não estou desmerecendo ou reduzindo a relevância da soja, mas isso demonstra o quão importante se tornou a cultura do milho, para a economia nacional como um todo, exportações, a indústria do etanol que surgiu nesse período, mas para o agricultor, que em última instância é onde é a principal engrenagem desse sistema. Outro elemento que a gente vê aí consolidando nesses 5 anos, já que esse projeto está na estrada, por exemplo, a própria indústria do etanol de cereais. A gente começou a olhar o tema de etanol de cereais lá na Celeris em 2012, 13 anos atrás. Depois, em 2014, a gente participou de alguns primeiros projetos de indústrias que estão operando no Brasil hoje. Então, a gente sempre teve uma visão muito clara do quão competitivo é a produção do etanol e o quão relevante é o milho nesse processo como um todo. Tanto que já há pelo menos 3 anos, a gente afirma de forma muito categórica que o próximo metro cúbico de etanol que será produzido no Brasil não vai vir da cana, ou vai vir do milho, e agora, mais recentemente, do próprio sorgo. E é um negócio que choca a nossa história, porque desde o Brasil colônia, a produção de cana é parte da história brasileira. A gente viu o Proálcool nascer nos anos 70 como um modelo de sucesso, foi um programa muito bem sucedido, e aí, de repente, o milho, que era o patinho feio na agricultura brasileira, passa a ser um elemento muito relevante e importante nessa política de bioenergia. Então isso choca um pouco até nós que estamos no mundo da agricultura da soja, do milho. Mas quem mais está chocado mesmo é quem está no mundo da agricultura da cana-de-açúcar. Como é que esses caras passaram a gente em 5 anos? Uma empresa igual a Impasa hoje é a maior produtora de etanol, que ultrapassou Raíssen, que tradicionalmente era a maior produtora de etanol do mundo, né? Então acho que são alguns dos elementos que mostram que a gente está no caminho certo. E esse caminho, por sua vez, ele está calcado em cima de eficiência e de produtividade. Se hoje tem um agricultor vivo nessa sala, é porque esse agricultor hoje ele é mais eficiente do que ele era ontem. E se ele quer continuar vivo, amanhã vocês necessariamente precisam ser mais eficientes do que vocês são hoje. E como a gente busca essa eficiência? E esse é um dos propósitos principais que o Getap tem. Compartilhar informação, compartilhar conhecimento, troca de experiências, para permitir essa melhoria contínua. No mundo da tecnologia é muito fácil falar de inovação, né? A gente tem que ser inovativo, tem que criar algo do zero. Mas se a gente olha a história da evolução econômica da humanidade,
A evolução, ela é constante e gradual. Raramente a gente tem grandes inovações, rupturas tecnológicas, igual a invenção da roda, invenção do motor a vapor, invenção da eletricidade. Então, no dia a dia, a gente evolui pouquinho cada dia. E esse, então, é, portanto, um dos propósitos desse projeto, de permitir que o conhecimento que está dentro dessa sala e de outros agricultores que, porventura, não puderam vir aqui hoje, seja compartilhado, seja distribuído, para que, como um todo, como setor agrícola, como economia nacional e, obviamente, como nação, a gente esteja amanhã mais bem posicionado, mais bem sucedido do que estamos hoje. E hoje nós estamos melhores do que nós estávamos 5 ou 10 anos atrás. Esse é um dos grandes propósitos, eu fico bastante feliz, bastante motivado quando eu vejo os resultados que a gente começou 5 anos atrás, e gradativamente a gente vai divulgando, compartilhando, obviamente com todo o apoio de vocês. Suelen, muito obrigado. Obrigada a você, Anderson. Esperar as palmas, a sua fala de boas-vindas. E é interessante, Anderson, que a cada edição do GETAP a gente vê uma sofisticação, um aprimoramento né, dos números. E a gente não pode falar em produtividade se a gente não falar em rentabilidade. E eu queria que o Anderson apresentasse para a gente agora itens muito interessantes, né, Anderson? Que é o estudo Soma, né, o relatório Soma. Né? Você traz um pouco desses detalhes para a gente agora. Não, perfeito. A piada que eu sempre conto, né? Meu chefe, quando eu me formei no século passado, foi um professor que eu tive, um cara que entende muito de mercado e finanças agrícolas, ele falava que um grande risco na agricultura é você confundir produtividade com produtividade. A produtividade quebrou muita gente na história da agricultura brasileira. E, portanto, um dos elementos que a gente sempre teve na essência do GETAP foi entender claramente que, sim, a produtividade física é fundamental, sacas de milho, sacas de soja, arrobas de algodão por hectare, ela é fundamental, mas ela necessariamente precisa vir acompanhada de outros elementos de eficiência. Eficiência operacional, eficiência econômica, estrutura de capital e também sustentabilidade. E aqui, sustentabilidade, a gente tem um braço lá de meio ambiente dentro da empresa, eu sempre falo de sustentabilidade na visão muito ampla. Opa, passeio aqui. Acho que ele está mudando. Sim, deixa eu voltar. A sustentabilidade eu vejo ela no tripé clássico: sustentabilidade econômica, ambiental e social. Então, esses elementos na leitura nossa é o que de fato explica por que um determinado agricultor prospera e cresce, e na mesma região, às vezes vizinho de cerca, um produtor não prospera, não cresce. Nesse sentido, quando a gente desenhou o GETAP, e a gente começa a implementar agora, esse relatório que a Suelen comentou, que é o relatório Soma. Não por acaso, Soma, a gente tem que somar sempre e dividir nunca, né? Soma é um relatório que significa sustentabilidade, eficiência operacional, meio ambiente e agronômico. Neste relatório, e alguns dos agricultores que participaram do GETAP desse ano já compartilharam dados e informações, e eu peço que aqueles que ainda não fizeram e tiveram interesse, por favor, sintam-se à vontade de nos procurar ou nos dê a abertura que a gente procure vocês. Com qual propósito? Uma das grandes dores na agricultura brasileira é você se comparar. Eu estou produzindo bem? 200 sacos de milho por hectare, 250, 180? Legal. Mas e os outros elementos? O meu número de funcionário por hectare plantado está bom ou está ruim? A minha estrutura de máquinas, HP por hectare, ou hora máquina por hectare, está ruim ou está boa? Então, esses elementos que são fundamentais aí na gestão do negócio, nesses anos todos, a gente vê que a agricultura segue ainda muito carente. E um dos propósitos do relatório Soma é para todo aquele agricultor que participar dele, você recebe o seu número, as suas métricas, comparadas com as médias do GETAP, nacionais e regionais sempre que possível, dependendo do N amostral que tem naquela região. Para quê? Para você conseguir de forma muito cirúrgica atacar fragilidades.
O que está bom preserva, time que está ganhando não se mexe, mas aonde eu tenho fragilidade, estou gastando mais por hectare que a média do GETAP. Por quê? Minha fazenda é diferente, meu clima é diferente, minha topografia é diferente. Ah, não, tenho mais funcionário por hectare. Por quê? Não, minha operação é mais complexa, a escala é isso, a escala é aquilo. Então, a função desse relatório, meus caros, é exatamente permitir que vocês tenham em mãos, a partir dos resultados que o GETAP vem construindo nesses 5 anos, uma régua para você se autoavaliar. O relatório Soma é, sobretudo, um relatório para o agricultor. Para a gente, obviamente, como instrumento de análise, como objeto de pesquisa, ele, obviamente, é muito importante. Mas, assim, a principal missão que a gente vê para esse relatório é que ele seja uma ferramenta de análise, de melhoria contínua dentro das propriedades aí envolvidas com o projeto. De que forma? Deixa eu ver se agora foi. Mais um. Isso, tem um certo delay. Aqui eu falo que é a tela à prova de leitura, né? A resolução do LED não permite muito bem olhar os números, mas, por exemplo, isso aqui é um tipo de tela que a gente entrega nas nossas análises desse relatório Soma para o agricultor do GETAP que participou com a gente. Para entender claramente, primeiro, a total composição de custos, rateios que aquele hectare da cultura do milho está entregando. Para permitir, como eu disse, de repente, operações terceirizadas, eu vou brigar demais com o prestador de serviço, mas não é ali que faz a diferença está realmente em gerir muito bem nutrição, fisiologia, sementes, são os grandes itens de custo caixa nessa operação. E como método, o relatório Soma, a gente procura primeiro analisar, obviamente, as questões financeiras, a rentabilidade que esse negócio está entregando, casado com a produtividade física, mas também olhar outros elementos, como eu disse aqui agora, da sua eficiência operacional, da sua eficiência em meio ambiente, sustentabilidade e, claro, do próprio manejo agronômico. Com qual propósito? Como eu disse, permitir comparações com as médias. Então, se eu pego, por exemplo, a média da área do produtor, que deu 210 sacos por hectare, com a média das áreas editadas 240, isso aqui para todos os outros elementos do projeto, é aquilo que eu permito. Imagine que vocês vejam um relatório Soma como um exame de sangue, que você vai uma vez fazer o check-up para ver seu colesterol, seu triglicérides, seu nível de açúcar no sangue, e a partir desse exame de sangue, você implementar uma prática, uma rotina de buscar melhorar os determinados pontos. Cara, é nutrição que eu estou perdendo? O que eu tenho que fazer para melhorar minha eficiência de nutrição? Ah, não, é defensivo, é semente, é máquina, é gente. Então, aqui a gente busca dar de forma muito objetiva um caminho para o qual o agricultor consiga melhorar a eficiência do negócio. Sem revolução, mas com evolução constante. E aí, nesse sentido, caminhando aqui do final, um ponto que eu sempre destaco é o seguinte: a gente teve o ano de 2020, 21 e 22, que foram anos de rentabilidade extraordinária. E a rentabilidade extraordinária desses 3 anos causou boa parte dos problemas que hoje a gente vê na agricultura brasileira. Excesso de endividamento, agricultor que às vezes expandiu demais a sua área e a máquina fica um pouco estressada. A partir do momento em que esse ciclo de alta do 20, 21, 22 se encerrou, e nós agora aqui no final de 25, a leitura que nós temos é que estamos no meio ainda de um ciclo de baixa de commodities, por várias razões globais, razões econômicas, razões de geopolítica. E no nosso entendimento, este ciclo de baixa, ele deve ainda perdurar por pelo menos mais 2, talvez 3 anos. Ou seja, estar vivo, estar rentável, é fundamental que a gente consiga identificar muito claramente quais esses pontos de melhoria para fazer dentro das nossas casas, dentro das nossas operações. Isso vale para a minha empresa, isso vale para qualquer empresa que está aqui nessa sala, para a gente atravessar esse ciclo de baixa. Por quê? Agricultura é ciclo. Eu brinco lá com o meu time que eu sou um agrônomo do século passado, né?
Quem formou nos anos 90, nos anos 80, já viu quantas crises a agricultura brasileira já teve, né? Então, a gente está num momento de ciclo, e nesse ciclo de baixa agora, é o momento realmente de contar grãozinho, buscar eficiência, ajuste nos detalhes finos. Para quê? Mais cedo ou mais tarde, teremos de novo um ciclo de alta. E quem vai se beneficiar nesse ciclo de alta são aqueles empresários, são aqueles empreendedores que estiverem melhor posicionados e que tiverem feito de forma mais eficiente o dever de casa. O dever de casa é um negócio que tem, é igual cortar a unha, gente, é todo dia você tem que estar fazendo, todo dia você tem que estar buscando essa eficiência. Então, para encerrar aqui a minha fala e seguir com a programação, convido a todos, gente, nos procurem se tiverem interesse, a gente quer alimentar esse relatório e a gente quer devolver esse relatório para vocês, para que vocês passem a tê-lo como um laudo anual. Cara, eu melhorei em relação ao ano passado? O que tem ponto aqui de melhoria ainda? Como é que eu estou em relação à média de todo mundo? Esse é um dos propósitos que a gente tem agora para os próximos edições aí do GETAP, Suelen, como muito firme. A gente quer ver esse relatório realmente ajudando a vocês com as informações, com os dados que o GETAP vem acumulando nesses 5 anos. Seguimos? Seguimos, incorporando esse relatório cada vez mais através desse QR Code. Aí você tem todos os contatos do Grupo GETAP, do time super competente do GETAP, que ajuda vocês. E o relatório também está nesse QR Code também, né, Exatamente. Anderson? Quem quiser acessar, por gentileza, ligue a câmera do seu celular, aponte para esse QR Code e acesse. Então, Anderson, eu peço para que você agora se despeça momentaneamente do nosso público, porque óbvio que você volta depois. Exatamente. Palmas para o Anderson Galvão, pessoal. Muito obrigado, gente. Bom evento Obrigada a pra você, nós. Anderson. Obrigado, Suelen. Vamos seguir. Obrigada a você.